Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos refletindo nesse tempo sobre o tabernáculo de Moisés, a habitação de Deus entre os homens no Velho Testamento. Nosso tema de hoje é um ministério mais excelente. Então, em nossa caminhada reflexiva a respeito do tabernáculo, descobrimos muitas verdades preciosas, como a porta de entrada para o átrio, que se chama o caminho, e ainda estamos buscando entendimento a respeito, então, do altar de bronze, que representa o sacrifício de Cristo para a nossa justificação. Cristo, aquele que nos purifica, nos santifica e nos separa. Hoje nós vamos refletir sobre a figura do sacerdote e também do sumo sacerdote e de seus ofícios no tabernáculo. E nós vamos, para isso, então, ler Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 6, que nos diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono na majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homens. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto exigirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus lhe disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, nós temos aqui a pré-figura, então, de Jesus como o sumo sacerdote, tendo, então, ele um ministério mais excelente. Os sacerdotes, na verdade, eram ministros responsáveis pelos principais atos de culto no tabernáculo e também, mais tarde, no templo. Eles sacrificavam os animais levados pelo povo, buscando, então, o perdão divino. As ofertas voluntárias que eles recebiam, que eram, como nós aprendemos, uma expressão do louvor e da gratidão dos israelitas, também eram apresentados por eles a Deus. Somente Arão e seus filhos poderiam ocupar tal posição, pois eles foram designados por Deus para esse propósito. Lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 1, nós temos: traga para junto de você o seu irmão Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. O sacerdote não poderia ser defeituoso, ou seja, nem coxo, nem cego, nem corcunda. Isso nós vemos, então, a lei do sacerdócio lá em Levíticos, capítulo 21, dos versículos 17 a 24. Seu ministério exigia a preparação. Eles não poderiam começar o seu ministério de qualquer jeito. Precisavam ser consagrados ao Senhor, precisavam ser limpos com água e também ungidos com óleo e vestidos adequadamente, perdoados mediante o sangue do sacrifício. Isso nós vemos em Êxodo, capítulo 29.
Suas vestes também não poderiam ser qualquer uma para ministrar ao Senhor. Todos os detalhes de suas roupas foram especificadas por Deus, conforme nós vemos também em Êxodo 28. A sua confecção incluía tecidos finos, com variadas cores, com detalhes em ouro e muitas pedras preciosas, incluindo diamantes. Os princípios que o traje sacerdotal devia trazer era de beleza, valor e também de pureza. Havia mais exigências que os diferenciavam. Eles não poderiam tocar em cadáveres, raspar a cabeça ou canto da sua barba, fazer cortes no corpo ou casar-se com prostitutas. Ou seja, os ministros do altar deveriam apresentar um nível de santidade maior do que o povo em geral. Eles podiam entrar no santuário de Deus, manusear as coisas sagradas no lugar, até o lugar santo. Mas o único que podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, aonde ficava a Arca da Aliança. Quanto mais santo o homem fosse, mais longe ele poderia ir na presença de Deus. O sumo sacerdote era o posto mais elevado. Ele era o líder dos sacerdotes e aquele que ficava à frente da organização do culto. O significado de sumo sacerdote é o grande sacerdote ou o sacerdote ungido. Arão, ele foi separado para o sacerdócio, sendo ungido com óleo especial, como nos diz Êxodo capítulo 29, versículo 7, que nos diz assim: então, você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele, assim você o ungirá. Então, Arão aparece em proeminência entre todos os demais, ocupando então uma posição de chefia de sumo sacerdote. A principal função que ficava sobre a sua responsabilidade era entrar no Santo dos Santos. No cerimonial, então, no dia da expiação, que acontecia apenas uma vez no ano. Nesse dia, o sumo sacerdote, então, entrava nesse lugar, que era a representação máxima da habitação de Deus com o seu povo, ou seja, o tabernáculo. Nesse dia, então, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para oferecer sacrifício por seus próprios pecados e também pelos pecados do povo. Nós vemos isso em Levíticos, capítulo 16, versículo 34. Por esse motivo, nós lemos aqui, no início, que Hebreus, por esse motivo, Jesus é apresentado no Novo Testamento como sendo o verdadeiro sumo sacerdote. O sacerdócio de Arão era temporário e serviu para apontar para o sacerdócio eterno de Cristo. O Filho de Deus, então, é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Ele fez o que nenhum outro sumo sacerdote podia fazer. Ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício para a expiação do pecado do seu povo de uma vez por todas. Hebreus, capítulo 15, 14 e 15, nos diz exatamente em que posição nós podemos encontrar hoje o nosso sumo sacerdote. Vamos fazer a leitura. E diz assim, então, a palavra de Deus. Jesus, o sumo sacerdote eterno. Temos, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Conservemos firme, então, a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em
todas as coisas e em nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, eu e você, hoje, podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com confiança, a fim de nós recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote que adentrou nos céus e hoje ele é o nosso intercessor. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa nós aprendemos através desta reflexão. Hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, hoje mesmo, adentre diante do trono da graça e peça socorro se para você hoje é um momento oportuno. Que Deus abençoe você. Amanhã nós vamos ver quais as riquezas que existem na roupa do sumo sacerdote. Até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.